Normal ou cesárea? Qual o melhor? Antigamente, os médicos acreditavam que a cesárea era mais segura que o parto normal, mas isso mudou quando a medicina começou a ser baseada em evidências. Com isso, foi descoberto que a hora do parto não precisaria de tanta assistência médica. Passaram a entender o parto como um processo mais natural e fisiológico, que vai acontecer naturalmente para a maioria das mulheres, sem necessidade de intervir no processo. Na maioria dos casos, o parto vaginal é a maneira mais segura e saudável para o nascimento do bebê. As cesarianas devem ser realizadas somente quando há algum risco para a mãe ou para o bebê. Nos hospitais privados, as taxas de cesariana costumam ser bem maiores. Talvez um dos maiores motivos são o tempo do profissional. Uma cesariana dura aproximadamente 45 minutos, enquanto um parto normal pode durar mais de 8 horas. O parto vaginal pode receber diversas denominações, como parto natural, que caracteriza-se pela ausência de intervenções médicas, como a episiotomia, o uso de fórceps, a indução com ocitocina sintética ou outros medicamentos, como anestesia ou analgesia. O parto humanizado, que é aquele que respeita o protagonismo da mulher. O parto de lótus, onde após o nascimento, o cordão e o bebê são mantidos conectados à placenta até que o cordão se desprenda naturalmente do umbigo, o que geralmente ocorre uma semana depois do parto. O parto domiciliar, quando o bebê nasce em casa. O parto na água, que o bebê nasce via vaginal, geralmente dentro de uma banheira ou uma piscina de plástico cheia de água morna. E pode também ser realizada em posições variadas, como deitada, de cócoras ou utilizando uma cadeira de parto. Um mito que favorece na escolha da cesariana entre as gestantes é o medo de sentir dor na hora do parto normal. Isso é algo cultural. Quando chega a um nível intolerante da dor para a gestante, cabe à equipe de saúde utilizar-se de recursos para amenizar seu sofrimento, como técnicas de respiração, massagem na lombar, fazendo movimentos circulares nas costas das gestantes, ajudando no seu relaxamento, exercícios com a bola, o banho de água quente, estimular a mudança de posições, além do uso de métodos farmacológicos. É de suma importância a presença de algum familiar ou de alguém da confiança da gestante para dar apoio e participar junto com ela deste processo. Geralmente é realizada a partir da 39ª semana de gestação, e caso não seja uma cirurgia de emergência. A anestesia aplicada na gestante é a raquidiana ou peridural. A gestante permanece consciente, mas perde a sensibilidade do umbigo para baixo. A partir daí, faça uma incisão horizontal de cerca de 12 centímetros na região do baixo ventre, logo acima da região púbica, e vai cortando camadas de tecidos e músculos até chegar ao útero. Em seguida, o bebê é retirado, faz o corte do cordão umbilical, a limpeza da cavidade uterina e a retirada da placenta. Então inicia-se a sutura, que são os pontos das camadas que foram cortadas. Essa fase é a mais demorada e pode durar cerca de 30 minutos. Após o procedimento, a mulher permanece por algum tempo na sala de recuperação pós-anestésica para avaliação dos sinais vitais e sangramento, e depois é encaminhada ao quarto ou alojamento conjunto, onde permanecerá internada em média por um período de 48 horas após o parto. Atualmente, a cesariana é considerada um procedimento seguro. Os cuidados com o pós-operatório da cesariana se assemelham com o das outras cirurgias de grande porte. O tempo de recuperação total da cirurgia varia de mulher para mulher, mas a média é de 6 semanas. É muito importante que, especialmente no período de resguardo, que é aqueles 40 dias imediatos após o parto, seja respeitado pela mulher para evitar complicações. Durante esses dias, não é recomendado que sejam mantidas relações sexuais ou que sejam feitos exercícios, por exemplo. Além disso, é muito importante que a mãe possa repousar o máximo de tempo possível, visto que os cuidados com o recém-nascido e o período de adaptação podem ser bastante extenuantes. Durante a gestação, o colo fica comprido e fechado. O primeiro processo que acontece é o afinamento do colo nas últimas semanas, e isso vai acontecendo de forma lenta e progressiva pelas contrações de treinamento, chamadas de contrações de Braxton Hicks,
que vão acontecendo por volta da 30ª semana e vão modificando o colo do útero, ele vai amolecendo e depois afinando. E depois disso, ele vai começando a dilatar. A dilatação é a abertura do colo do útero para a cabeça do bebê passar. A fase inicial do trabalho de parto, chamada de fase latente, ela é muito lenta, ou seja, ela pode durar muitas horas para os primeiros centímetros de dilatação. Quando a dilatação começa a avançar de forma mais rápida, em torno de 1 centímetro a cada hora, corresponde à fase ativa do trabalho de parto, e essa fase se inicia aproximadamente entre 3 a 5 centímetros de dilatação. E tem-se o período expulsivo, ou seja, é o período compreendido entre o colo uterino estar totalmente dilatado e o nascimento do bebê. É importante a mulher saber que essa fase latente pode demorar muitas horas, e o que caracteriza a fase latente é que as contrações passam a se tornar mais ritmadas. Quando o colo do útero estiver totalmente dilatado, ou seja, com 10 centímetros de abertura, e as contrações se tornarem muito doloridas, as paredes do útero farão pressão sobre o bebê e, em conjunto com o esforço da mãe, impulsionarão a criança para fora. O processo entre sentir as primeiras dores e chegar ao nascimento pode durar até 12 horas. Por fim, vale lembrar que o melhor tipo de parto é aquele em que tanto a mãe quanto o bebê saem nas melhores condições possíveis.